Muito bom, a gente se encontra no Daf Kuf Lamed Gimel Amud Bet, lá perto do fim, Motzetzim, certo? Apareceu na Mishnah que é permitido no Shabbat também que o Moel tire um pouquinho de sangue da criança com a boca, isso é parte do processo do Brit Milá. Amara Papa, fala Papa, ai humana de lomaites sacanau de avrina lei. Fala Papa, olha, a gente pode concluir dessa Mishnah que tirar sangue da criança, isso que o Moel, ele chupa um pouquinho para tirar o sangue, isso daqui é perigoso para a criança se não tirarem esse sangue do machucado. Então, se tem um Moel que não faz isso, ele está colocando as crianças em risco e por isso a gente tira ele, não deixa ele ser Moel. Frita, Fagmaná, é óbvio. Tekira Papa Velechadesh, Mitekamichal Elea Shabata, Sacanal. Fagmaná, é óbvio que tem uma questão de risco aqui. Senão, não ia ser permitido fazer isso. Arei tirar sangue. É, Elul Shabbat, certo? Eu não posso tirar sangue no Shabbat. Netilat Neshama é como se estivesse matando a pessoa, entre aspas, certo? Tirar o sangue é considerado como se estivesse matando, parcialmente, pelo menos. Então, se é permitido fazer isso no Shabbat, quer dizer que é pikuach nefesh se não fizerem. Então, a gente já sabe da Mishnah que é sacaná, que é um perigo não tirar sangue. Então, porque Rav Papa teve que afirmar isso, certo? O que Rav Papa falou não é um hidush, não é uma novidade. Já sai, obviamente, da Mishnah, não tinha necessidade. Fala mal de tema. Aí dá mifkat pakid kamashmanan chaburei michbad. Fala o seguinte, olha, eu poderia pensar que esse sangue que sai no Brit Milá, ele não é um sangue que está, digamos assim, a Gemara entende que tem lugares, por exemplo, se eu tenho um machucado, que apareceu lá pus no machucado. Esse pus não é parte do meu sistema biológico, não é que ele está dentro do meu corpo, ele fica rodando aqui, de vez em quando sai um pouco de pus. Esse pus que está no machucado, ele está guardado lá dentro do machucado. Então, tirar ele no Shabat, eu estou tirando somente o pus que está externo ao meu corpo. Ele está dentro da bolha, mas ele está externo ao meu corpo, ele não é parte do meu sistema. Eu podia pensar que esse sangue que tem no Brit Milá, na hora que eu faço o Brit Milá e corto e tiro a partezinha, eu podia pensar que esse sangue que está lá não é um sangue que faz parte de todo o sistema sanguíneo da criança, que ele fica girando. Eu poderia pensar que é como se tivesse um saquinho que fica, um pedacinho de sangue que fica meio que separado do resto de todo o sangue do corpo. Como, por exemplo, a cobra, por exemplo, a cobra que ela, quando ela morde, ela envenena a pessoa, esse veneno não fica dentro da corrente sanguínea da cobra, ele fica dentro de uma bolsinha que na hora que ela morde, ela pica, sai dessa bolsinha para a pessoa, mas não fica na corrente sanguínea. Então eu podia pensar que esse sangue do Brit Milá, ele não está na corrente sanguínea do corpo, então tirar ele não é que eu estou tirando o sangue da criança, eu estou só tirando essa casquinha, é como, por exemplo, o sangue que coagulou, que fica uma casquinha, não está mais na corrente sanguínea. Tirar isso no Shabat não é igual tirar sangue. Então, eu poderia pensar que isso que eu posso tirar esse sangue da criança é porque esse sangue está à parte, não está na corrente sanguínea, que eu acho que não, que o sangue está na corrente sanguínea e mesmo assim eu posso tirar porque é questão de risco. Então, o que a Papa disse que um moel que não tira o sangue da criança, ele coloca a criança em risco, não pode ser aprendido tão obviamente da Mishnah. A Papa teve que dizer isso. Da Mishnah poderia dizer que o motivo que eu posso tirar sangue no Shabat é porque não é Hilul Shabat. Esse sangue não está na corrente sanguínea. Vem a Papa ensina que não, que o sangue ele está na corrente sanguínea e mesmo assim eu posso tirar porque ele faz parte, porque é perigo de vida. Vedúmia da espalanit vecamon, certo? E aí, a questão do sangue, isso a questão do tirar o sangue da criança, é igual com relação a espalanit e camon, que é o remédio que costumam colocar depois do Brit Milá, costumavam na época. Mais espalanit vecamon que loavit sakanau, afachanami que loavit sakanau. Igual espalanite e camon, se não colocar isso na criança, ele entra em risco de vida, é perigoso para a criança por causa de machucada, é muito pequena. Aqui também, não tirar esse sangue é perigoso para a criança. Venotnim ale espalanita, foi dito na Mishnah que pode colocar um tipo de pasta, algo do tipo. Amarabai, fala vai. Amraliem, falou para mim a minha mãe.
a mãe adotiva de Abai, certo? Ela cuidava de crianças, então ele vai dar várias dicas de Brit Milá que a mãe fazia. Um minutinho, desculpa. Espalanit de Kulhu, que vem a melhor pasta, o melhor remédio para todos os doentes, todo mundo que tem algum machucado e precisa passar algum tipo de remédio, o ideal é que ele seja feito de Shav Minai Tarva Vechad Kira, que ele seja feito de 7 partes de relevo, de sebo, de gordura, e uma parte de Kira, de Shavá, cera. Uma mistura disso, de 7/8 de 7/8 de relevo, de gordura, de sebo, e 1/8 de Shavá, de cera, essa pasta é a melhor pasta para machucados. Rav Amar Kila Vekalva Rishina. Rav, ele tem outra receita. Rav, ele fala que o melhor tipo de remédio é uma mistura de kira, de shavá, de cera, com seiva de árvore, que foi tirada, cortada a árvore e foi tirada. Darsha Rava Bemechosa. Rava foi para Mechosa e falou para todo mundo, no meio da drachá, ele falou, olha, pessoal, o melhor tipo de remédio para vocês passarem no machucado é isso daqui. Faz uma pequena mistura de cera com seiva, isso daqui cura qualquer machucado. Carino Benem Minhomei Ásia Lemanaio. Aí tinha lá um grupo, uma família, Benem Minhomei Ásia, os filhos de Minhomei Ásia, que era o médico da cidade, os filhos dele, que eram a família de médicos da cidade, rasgaram as roupas. Eles falaram para ela, olha, você revelou nosso segredo. A gente trabalha de médico e grande parte do nosso trabalho é vender remédios. E esse é o remédio que a gente preparava para todo mundo. Ninguém sabia a receita, então todo mundo comprava da gente. Agora você contou para todo mundo. A Marleu falou para ele, eu deixei para vocês uma coisa. Ou seja, embora realmente esse remédio meio que tenha contado o segredo de vocês, mas tem outro tipo de cura, outro tipo de remédio que eu deixei e não falei para todo mundo e só vocês sabem. Shmuel fala, Shmuel, alguém que limpa o rosto de manhã, passa uma água e não seca direito, Nictero lei raspania. Isso deixa o rosto meio com buracos, com machucados. Lavar o rosto e não secar direito pode prejudicar a pele da pessoa. Maitakanatei, como ele conserta isso? Limsheituva bemaia de silca. Ele tem que passar um tipo de água, água de tered, tipo cozinhar, você cozinha espinafre, a água que sai a água misturada com espinafre, que sai dessa mistura, é bom para a pele. Eu falei, olha, isso eu não contei para ninguém. Isso fica para vocês, vocês podem vender. Se não prepararam, tem coisas que a gente viu que se não prepararam Erev Shabbat, pode preparar no Shabbat, tem coisas que pode, tem coisas que não pode, dependendo da gravidade. Tá na banana. Parece na Braita. Tem coisas que não pode fazer para o Brit Milá no Shabbat. Caso tenha esquecido de fazer para o Brit Milá da criança no Shabbat, não pode fazer, certo? Como misturar água e vinho. Vinho e óleo. Eles faziam uma mistura de vinho e óleo para colocar no machucado. No Shabbat não pode fazer isso. Mas eu sim mas no outro não pode. A Gemara traz 2 exemplos. A Braita traz 2 exemplos. Shohakim la kamon, se eu preciso de kamon, não é canela, é um tipo de erva. Se eu preciso dessa erva para colocar no machucado, no Shabat, eu não posso triturar ela. Mas no Yom Tov, eu posso, porque no Yom Tov, Ochel Nefesh, coisas ligadas à comida, no Yom Tov são permitidas. Então, já que isso é um tipo de comida, mesmo que eu vou usar para o machucado, eu posso fazer isso no Yom Tov. Vetorfim layan beshemen. Eu posso fazer essa mistura de óleo e vinho, que no Shabat eu não posso, mas no Yom Tov, trabalhos relacionados à comida são permitidos, então eu posso. Amalei Abalei Rav Yosef, perguntou a Abai para Rav Yosef, mas não, Kamon do Yom Tov de Chazi Lekdera, Yan Beshemenami, Chazi Beshemá de Cholé. Abai pergunta para Rav Yosef o seguinte, olha, por que eu posso triturar Kamon no Yom Tov? Porque serve de comida, então já que serve para comida, eu posso usar para o Brit Milá. Vinho e óleo, também posso fazer essa mistura no Shabat para alguém que está doente. Se eu posso fazer isso para alguém que está doente, eu posso fazer para a criança, para o Brit Milá. Ou seja, vai perguntar para Rav Yosef, se o fato de eu poder fazer isso no Shabat, no Yom Tov, o fato de eu poder triturar Kamon
no Yom Tov, para colocar na comida, me permite também para o Brit Milá, certo? O fato de que tem um lado permitido de fazer isso, me permite fazer para o Brit Milá. Então, também com relação a óleo e vinho, eu posso fazer isso no Shabbat para um doente. Se eu posso fazer para um doente, eu posso fazer também para o Brit Milá. Detalhe, está isso na Braita, em Torfim Yam Shem Lecholei Shabbat. Tem uma Braita que diz que está na cama, fala, a primeira opinião diz, é proibido misturar óleo e vinho no Shabbat, certo? Fazer uma mistura, eles chacoalhavam, misturavam isso bem, é proibido fazer isso no Shabbat, mesmo para alguém doente. Amar Rav Shimon Lazar, Shimon Rabi Meir, Aftor Fim Yain Veshemen. E Rav Shimon Lazar fala em nome de Rabi Meir que não, que é permitido, que pode. Amar Rav Shimon Lazar, contra Rav Shimon Lazar, Pamachat Chash Rabi Bemeav. Certa vez, o Rebbe estava sentindo mal, estava passando mal do estômago. O Bikash no litrof lo yain veshemen. E a gente quis fazer para ele essa mistura de vinho e óleo. Veloi nachnu, ele não deixou a gente fazer. Embora Rabi Meir permite, ele preferiu lachmir como opinião de estar na cama. Amar no lo, a gente falou para ele, fala Rabi Shimon Lazar, a gente, nossos alunos, falamos para Rabi Meir, dvarecha ivatlu bechayecha, as suas palavras vão ser canceladas nas nuadas enquanto você está vivo, ou seja, você está aqui, Rabi Meir. A sua opinião tem que ser levada em consideração. Se você permitiu, a gente deve poder fazer isso para você. Amar lá no... Rabi Meir falou para a gente, Afabishani omer kach, vechaverai omrim kach, miamai lo meleani libi lavor de vechaverai. Falou Rabi Meir, olha, mesmo que eu falo que pode, meus amigos falam que não pode, eu nunca tive a coragem de transgredir a palavra deles. Se os outros Chachamim discordam e falam que não pode, não vou fazer. Porém, aprende a Gemara aqui, unindo de Machmiranavshei, ele, Rabi Meir próprio, preferiu rigorar sobre si mesmo e não fazer algo contra a opinião de Chachamim. Avalekule Amashari, mas para outras pessoas, Alachá é como Rabi Meir, que eu posso misturar óleo e vinho. No Shabbat, posso fazer essa mistura. Então, se eu posso fazer essa mistura para alguém doente, eu deveria poder fazer também para o Brit Milá. Fagmará, atam lo bailika, ata, bailika. Fagmará é diferente. Para o doente, eu não preciso fazer uma mistura muito grande. Eu coloco lá óleo e vinho, mexo um pouquinho, já é suficiente. Mas para a criança que eu preciso passar machucado, eu tenho que mexer isso bem, para ficar realmente homogêneo. Já que é assim, é uma mistura mais forte, aqui eu não posso. Então, o que é permitido fazer para o rolê no Shabbat é algo mais simples, menos forte, menos trabalhoso do que eu preciso fazer para o Brit Milá. Então, para o Brit Milá, eu não tenho fonte para permitir. Fagmará, tá bom. Então, vamos fazer para o Brit Milá alguma coisa mais simples, menos homogênea. Faz igual pode para o rolê, pelo menos, faz alguma coisa. Por que foi dito que não pode? Fagmará, não tem exatamente, isso pode. É isso que está dito na Mishnah. A Mishnah falou que eu não posso misturar óleo e vinho, mas eu posso colocar cada um por si só. Colocar cada um por si só significa não colocar primeiro o óleo, depois o vinho, e sim colocar os dois um pouco mais separados, menos homogêneos. Então, misturar, fazer uma boa mistura a ponto de ficar homogêneo, isso eu não posso. Mas uma mistura simples, isso daqui é permitido, igual eu posso fazer para o doente. Tá no Rabanan, fala Braita. Eu não posso filtrar mostarda. Messanenet é um filtro com buraquinhos pequenos, eu não posso jogar lá a mostarda para filtrar e cair só a parte que eu quero. Se não me engano, a parte mais ruinzinha fica em cima, a parte melhorzinha cai. Não posso fazer isso no Yom Tov. Eu também não posso adocicar ele com gachelet, para tirar a harifut do hardal, para deixar ele menos harif, menos forte. Eles pegavam um pedacinho de brasa, colocavam no meio da mostarda, lá dos grãos de hardal, e isso daqui deixava ele menos forte. Não posso fazer isso no Yom Tov, porque eu estou apagando quando eu coloco esse carvão lá, esse pedacinho, carvão, alguma coisa pegando fogo lá no meio, eu faço ele apagar mais rápido, é como se eu estivesse apagando no Yom Tov. Certo? Essa braita está falando de Yom Tov. Amalei Abai Rav Yosef, mais na meia não tem betzaba mencionando de Hardal. Perguntou Abai para Rav Yosef, olha, por que você me falou que eu não posso colocar o Hardal
na Messanenet, no filtro. A priori tem uma Mishnah que diz que eu posso colocar ovo nessa Messanenet do Hardal. Quando eles queriam deixar o Hardal, a mostarda, com uma cor mais forte, eles colocavam a mostarda embaixo, colocavam um filtro em cima e quebravam um ovo. Quando eles quebravam o ovo, a gema caía e deixava o Hardal mais, com uma cor mais forte. Então, por que lá pode e aqui não pode? Lá, no caso do ovo, no fim tudo cai. O ovo inteiro cai. Só que talvez a gema caia um pouco antes, cai mais rápido, e aí deixa com uma cor mais forte. Mas no fim o ovo inteiro vai cair. Então não é borer. Não estou separando a gema da clara. Os dois estão se misturando no fim. No Hardal, não. No Hardal, só a parte boa vai cair, a parte ruim vai ficar em cima. Então eu estou realmente separando. Aí não pode. Vem me matkim otom begachelet, eu não posso colocar um pedaço de carvão, uma brasa, não carvão, uma brasa quente dentro do hardal, da mostarda, para tirar a harifut. Eu também tem uma braita que fala que pode. Você falou que não pode, por quê? Tem uma braita que fala que pode fazer isso, não. Então, depende se essa brasa é feita de metal ou de madeira. Se ela é feita de metal, não tem proibição da Torá de apagar o metal no Shabat, porque o metal que é apagado no Shabat, ele continua sendo exatamente o mesmo metal que ele era antes, só que agora é apagado. Então você não produziu nada. Um pedaço de madeira que eu apago, ele se torna carvão. Quando eu apago ele, ele é mais fácil de acender. Quando eu acendo um pedaço de madeira, coloco fogo no pedaço de madeira e apago ele, ele se torna mais fácil de acender, certo? Ele seca um pouco mais, fica mais fácil de acender ele, e aí eu estou criando algo melhor, que a próxima vez que eu quiser acender, vai acender mais fácil. Então aqui é proibido. Então, se é feito de metal, quando eu coloco lá ele apaga, não tem problema. No Yom eu posso fazer isso. Mas se ele é feito de madeira, que quando eu coloco lá para apagar, eu estou, na verdade, produzindo carvão, digamos assim, estou produzindo algo mais fácil de pegar fogo, aí não pode. Amalei Abai Rav-Yossi, perguntou a Abai para Rav-Yossi, mas não me bisagumrei. Fala Abai para Rav-Yossi, olha, qual a diferença de fazer um churrasco no Shabat? Às vezes eles faziam um churrasco em que eles colocavam a carne diretamente na brasa. Desculpa. Eles colocavam a carne diretamente na brasa e a carne apagava a brasa um pouquinho. Então, por que isso é permitido no Yom Tov e aqui não? E lá era de madeira. É uma lei. Atam lo efshar, ach efshar. Falou Rav Yossi, olha, lá eu não posso fazer isso erev Yom Tov. A gente tem uma regra que a gente viu que ela é com Rav Akiva, que tudo que eu posso fazer erev Yom Tov eu não posso fazer no Yom Tov. Aqui não dá para preparar a carne erev Yom Tov. A carne de churrasco feita erev Yom Tov vai ficar ruim de comer no Yom Tov. Então aqui não tem opção. Eu faço no Yom Tov. Mas o hardal, a mostarda, se eu preparar erev Yom Tov ou no Yom Tov, dá na mesma. Então, já que eu posso fazer erev Yom Tov, eu não posso fazer no próprio Yom Tov. Amalei Abai Rav Yossi, perguntou Abai para Rav Yossi. Mal, legaben, posso fazer gviná, legaben, fazer gviná no Yom Tov. Amalei Assur falou para ele proibido. Mas na Milishá, perguntou Abai, qual a diferença de fazer uma massa? Igual fazer uma massa, eu posso fazer uma massa para fazer pão no Shabat, no Yom Tov, desculpa, não no Shabat, no Yom Tov, eu deveria poder fazer o queijo, que é meio que amassar o leite. Uma lei, olha, massa, não posso fazer de Erev Yom Tov, porque vai ficar ruim no Yom Tov, vai ficar pior, então eu posso fazer no Yom Tov. Mas queijo, se eu fizer o queijo no Erev Yom Tov ou no Yom Tov, não faz diferença, ele fica tão bom quanto. Então, já que eu posso preparar Erev Yom Tov, eu não posso preparar no próprio Yom Tov. Pergunta Gmará, abre Neardei Gviná, bate uma malha, fala Gmará, mas espera aí, Neardei falaram o seguinte, Neardei costumavam falar que um queijo feito no próprio dia é muito bom. Ou seja, parece do que Neardei falam, que um queijo feito no próprio dia é melhor que um queijo velho. Então aqui também, se eu fizer o queijo Erev Yom Tov, não vai ficar tão bom quanto o queijo do Yom Tov. Então deveria ser permitido fazer no Yom Tov. Explica agora, não, de afilo gviná bateu uma mealha.
O que Neardei diziam é que mesmo um queijo feito no próprio dia também é bom, mas com certeza um queijo mais velho, feito ontem, é melhor ainda. Então aqui também, já que é melhor o queijo feito do dia anterior, então não posso fazer no Yom Tov. Em Nosim Lachaluk, em volta do machucado do Brit Milá, se colocava um tipo de proteção, uma roupinha para proteger. Se não preparar Yom Tov, não posso preparar no próprio Yom Tov. Amarabai, fala Abai. Amralie, minha mãe costumava dizer, Ai Haluk de Enoka, Nifanei Lesitra Leilai, Dimamid Vakar da Minei, Vateledei Krotchavcha. Abai falava que a mãe costumava dizer o seguinte, olha, quem vai cuidar do Brit Milá e tem que colocar tem que colocar um haluk, essa roupinha para proteger o Brit Milá da criança, a safá, a margem, certo? Não chama margem, a ponta da roupa, não esqueci como chama agora, às vezes ela tem fiozinhos soltos. Então, quando eu coloco em torno do Brit Milá, precisa dobrar a roupa para fora, para nenhum fiozinho prender no órgão da criança, que ainda é muito pequenininho, muito mole, porque se um fiozinho prender lá, na hora que tirarem o haluk, pode acabar machucando. Então, dobrar a borda da roupa para os lados. Ima de Abaye, avdakista lepalga. Avdakista lepalga. A mãe de Abaye costumava fazer o seguinte, aqui nosso desenho, ela preparava o haluk da criança, certo? O haluk era meio assim, então ela falava para dobrar a parte de cima para fora, para nenhum fiozinho machucar a criança, mas fora isso, ela costurava por dentro um tipo de proteção, certo? Para fechar, para o órgão da criança ficar fechado até aqui, em nenhuma situação, em nenhum momento, encostar nas bordas da roupa, para nada prender e acabar machucando a criança. Amarabai, Ainuka de leite lei haluk, uma criança que não prepararam essa roupinha para colocar em torno do órgão depois do Brit Milá, lite belita de itle shifta, velilkechen le shifta le tatai, veai flei leilai. Eles podem trazer, certo? Caso não tenha um haluk produzido bonitinho, traz uma roupa velha, que já é um pouquinho mais mole, e cobre o órgão da criança com essa roupa, e deixa a parte da safá para o lado do corpo, não para o lado de cima, de novo, para não correr o risco de machucar a criança de alguma forma. E mesmo a parte de cima, se ela não é fechada, dobra ela para fora para não machucar. Vamos, Rabai, fala, Rabai, Amraliem. Minha mãe falou o seguinte, uma criança que ela nasceu que a pele está cobrindo o ânus da criança e não dá para saber, quer dizer, precisa cortar, às vezes precisa fazer uma cirurgia para cortar. Geralmente a pessoa já nasce com essa parte aberta, mas caso tenha nascido com a parte fechada, e não conseguem ver por onde a criança consegue fazer necessidades, o que se faz para saber exatamente onde cortar? Lixe femishra, passa óleo na criança, veluk melhada yoma, e coloca ela no sol, veja desai glicarei besiarta stiverem. Vai meter matechot lo, mishum desari. Coloca a criança no sol, passa óleo, coloca ela no sol, e vê um lugar onde está um pouco mais um pouco mais transparente, que significa que não é carne direto, que tem ali um buraquinho. E aí se corta essa partezinha do corpo com uma seorá, a ponta da seorá, ela é mais seorá, certo? Seorá é um dos grãos. Fugiu agora o nome, certo? Um tipo de grão com uma pontinha mais afiada, aí você corta lá a pele com essa pontinha afiada, mas não pode cortar com algo de metal, porque algo de metal pode causar inflamação. Certo? A mãe de Abai, aparentemente, ela era médica, uma pediatra, cuidava de crianças. Tipat Halal. Vamarabai, Amralia, minha mãe falou também o seguinte, a Yenuka de Lomais, a criança que não está conseguindo mamar, Mikar Dekar Pumei, é porque a boca dele está muito fria e muito fraca, e ele não consegue mamar direito. Maita Kanate, o que faz com ele? Lito caça gumrei, Velin que tem lei, leada e pume de raim pume mais. Traz um copo quente,
certo? Esquenta um copo, esquenta água, algum copo, alguma coisa do tipo, coloca isso próximo da boca da criança, não é para encostar, porque pode queimar, mas coloca isso próximo da boca da criança, isso vai esquentar a boca dela e vai fazer com que ela tenha força para mamar. Vamarabai, fala, bai, amraliem, ainuka delo minchate. Uma criança que não está respirando direito, não está respirando, lipafei benafuta umishante. Você tem que assoprar ele para que ele consiga começar a respirar, certo? Ele traz aqui usar alguma coisa para fazer vento para ele começar a respirar. E fala, vai. Amralia, me disse, mamãe, aí nunca delo maui, uma criança que não está respirando bem, ela respira, mas não respira direito. Lito selita deimei, velisha que elui o maui. Tem que trazer a placenta na qual a criança foi formada, a placenta da mãe, passar essa placenta no corpo da criança, isso ajuda a terminar o desenvolvimento da criança, ela vai sentir melhor. Vamarbai, Ambralia, minha mãe falou o seguinte, a Enuka de Katin, uma criança que está muito fraquinha, não tem muita força, não cresceu muito, Lito Lesilta de Mei, traz a placenta da mãe, Velisher Keilui Mikutna Leulma, e passa na criança da parte, quer dizer, esfrega na criança a placenta, da parte fina da placenta para a parte larga da placenta, certo? Um sinal de que a criança vai crescer, da parte fina para a parte larga. Veialim, se a criança for grande demais, ela está meio inchada, meurma e lucruta, tem que passar da parte larga para a parte mais estreita, para a criança diminuir. Vamarabai, Amralia, minha mãe costumava dizer, a inuka de suma, com uma criança que ela está muito vermelha, de akate loivle beidama. Isso é sinal de que o sangue ainda não entrou na corrente sanguínea direito e é perigoso fazer Brit Milá na criança. Porque pode acabar saindo muito sangue, uma hemorragia, a criança pode morrer. Então, litrehu lei adeivla beidama, velim rolê. Então, tem que esperar a criança voltar ao normal, não ficar tão vermelha, e só então fazer Brit Milá, não é fazer no oitavo dia. De Yarok, uma criança que está mais, aqui é verde, mas Yarok geralmente é mais amarelo, uma criança que está mais amarelada, icterícia, a Katelona falbeidama, é porque o sangue dela ainda não está produzido direito, ela não tem muito sangue, então também fazer Brit Milá e tirar um pouquinho do sangue que tem, pode ser perigoso para a criança. Litre falbeidama velimulei. Então espera um tempo até o sangue se formar direito e aí faz Brit Milá. Detânia, conta a Braita o seguinte, Amar Rabinatan, conta o Rabinatan, certa vez eu estava viajando num lugar, o Bati Shalefanai, Shemala Benari Shon Vamet, Sheni Vamet, Shlishi Vetolefanai. Veio uma mulher que falou para mim, olha, eu tive um filho, eu fiz Brit Milá, ele morreu. O segundo eu fiz Brit Milá, ele morreu. Esse é o meu terceiro filho, o que eu faço com ele? Estou com medo de fazer Brit Milá, se eu fizer Brit Milá nele, ele pode morrer igual os dois primeiros. Eraí o Adom, eu vi que ele estava muito vermelho. Marti lá, falei para ela, Amtini lo ativla bodamo, espera até o sangue entrar na corrente sanguínea e a criança se está mais forte. Imtina lo ativla bodamo, o malá vechaya. E aí realmente ela esperou mais alguns dias, não fez o Brit Milá no oitavo dia, fizeram o Brit Milá e a criança virou. Vai o Korimoto Natana Bavli al Shmi, e chamavam ele de Natana Bavli em meu nome, assim Rabi Natan contou. Shuvpam outra vez, Shuvpam Mahat, Alachti, Lemedinat Kaputka, eu fui para uma cidade, um país chamado Kaputka, o Bati Shahad Lefanai, Shimala Benai Rishon Vamet, Shenim Vamet, Sheshiv Etor Lefanai. Mesma história, a mulher fez Brit Milá no primeiro filho, ele morreu, o segundo morreu, o terceiro eu trouxe para Rabi Natan, perguntaram o que fazer, Reitiv Sheu Yarok, eu vi que ele estava mais amarelo, eu olhei direito para ele, talvez ele apertou um pouco o dedo da criança, alguma coisa do tipo, e viu que não tinha sangue, a criança tinha muito pouco sangue. Eu vi que ele não tinha dambrit. Amarti lamtini lo acheipol bodamo. Eu falei, espera até a criança crescer um pouquinho mais e produzir mais sangue. Ventina lo maloto, ela esperou mais um pouco, aí fez Brit Milá, a criança veio Korim, chamou Natan Bavli al-Shmi, e chamavam, essa criança também chamavam de Natan Bavli em meu nome, porque ele salvou a criança. Então, paramos por aqui, chegamos em Kuf Lamed Dalet Amud Bet. Skoyach.